Você já ouviu falar das previsões assombrosas de Baba Vanga, a vidente búlgara que deixou o mundo perplexo com sua incrível precisão? Bem, segure-se na cadeira, porque o que ela previu para o ano de 2024 vai deixar você de queixo caído. Sim, estamos prestes a revelar o que os próximos meses têm reservado para você, para o mundo, para todos nós. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, como desemprego, doenças ou vícios, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a orar por sua superação, cura, libertação e vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. Agora respire fundo. O que está por vir não é apenas uma previsão. É um aviso sombrio que atravessa os confins do tempo, carregando um fardo que poucos ousariam sequer contemplar. A verdade é que as revelações de Baba Vanga vão muito além de simples profecias. Elas são janelas para um futuro que se esgueira em nossa direção, como um predador esperando para dar o golpe. E nesse futuro, figuras poderosas como Alexandre de Moraes e o próprio Lula emergem não como meros líderes, mas como peças centrais em uma teia de destinos obscuros que pode ameaçar a integridade de uma nação. Ao longo das eras, Baba Vanga tem sido conhecida por vislumbrar eventos que moldariam o destino da humanidade, mas nunca antes suas visões pareciam tão próximas, tão palpáveis como agora, em 2024. Existe uma inquietude no ar, uma pressão invisível, quase sufocante, que faz o coração acelerar sem motivo aparente. Não é difícil entender por quê. O mundo está à beira de um abismo, e figuras de poder como Alexandre de Moraes, cujo controle sobre a justiça tem sido incessante, ou o presidente Lula, retornando ao cenário político com uma força inabalável, se movem como se fossem predestinados a desempenhar papéis críticos nesse jogo. Baba Vanga, com seus olhos cegos para a luz deste mundo, via além do que os meros mortais podem compreender. Ela previu que 2024 traria uma transformação global, uma série de eventos tão perturbadores que fariam as fundações da civilização moderna tremerem. E entre esses eventos, ela sussurrou o nome daqueles que, nas sombras, poderiam se tornar uma ameaça ao equilíbrio de poder. Alexandre de Moraes e Lula estavam entre os mencionados. A cada decisão tomada no Supremo Tribunal Federal, a cada discurso proferido com paixão pelas massas, algo mais profundo estava se desenrolando. Não é apenas política, é o destino da liberdade e da ordem. Moraes, com sua mão firme no judiciário, parecia guiar o país com uma força inquebrantável, mas suas decisões, muitas vezes controversas, geram divisões e rancores que se enraizam na sociedade. O que Baba Vanga pressentiu não foi apenas uma crise de poder, mas a ascensão de líderes que, com suas ambições e princípios, poderiam conduzir a nação a uma encruzilhada perigosa. Baba Vanga previa que Alexandre de Moraes, com sua crescente influência, poderia ser a chave para uma série de eventos que abalariam o Brasil de dentro para fora. Não apenas no campo da justiça, mas no coração da democracia. O que aconteceria se seu poder continuasse a crescer? O que Baba Vanga viu foi um futuro onde decisões judiciais aparentemente justas desencadeariam reações em cadeia que inflamariam ainda mais as tensões já presentes no país. E Lula, com seu retorno triunfante ao poder, seria o outro lado da balança. Um líder com a capacidade de unir, mas também de dividir com uma intensidade assustadora. Lula sempre teve o dom de inspirar milhões, de acender chamas de esperança onde antes havia escuridão. Mas agora, em 2024, as sombras em torno dele parecem mais espessas, mais traiçoeiras. Baba Vanga falava de um tempo em que figuras carismáticas que outrora pareciam trazer soluções se tornariam pivôs de conflitos incontroláveis. Lula,
Com seu legado e sua base de apoio fervorosa, poderia ser um catalisador para mudanças que nem mesmo ele entenderia completamente. Sua liderança estaria à prova, e as forças que o cercam poderiam facilmente transformá-lo de herói a vilão, dependendo da narrativa que se desenrolasse. A vidente búlgara não apenas previa eventos isolados, ela via como um dominó, um ato isolado de poder, poderia desencadear uma tempestade global. A previsão de Baba Vanga para 2024 envolvia uma série de acontecimentos interligados. Ela viu um futuro onde Alexandre de Moraes, firmando sua autoridade com punhos de ferro, e Lula, carismático e determinado, colidiriam em uma batalha política e ideológica que deixaria cicatrizes profundas no Brasil e além. Imagine uma nação dividida, onde o medo e a incerteza se espalham como uma praga invisível. A cada decisão judicial, a cada nova lei ou reforma proposta, as tensões sociais aumentam. De um lado, a confiança em Moraes como defensor da ordem. Do outro, o fervor de uma população que vê em Lula o salvador de suas esperanças. Mas e se ambos, cegos por seus próprios destinos, estivessem conduzindo o país diretamente para um precipício? As sombras do poder têm uma maneira cruel de distorcer intenções. O que Baba Vanga previu foi um Brasil onde as instituições, uma vez vistas como bastiões de estabilidade, seriam postas à prova como nunca antes. As decisões de Moraes poderiam muito bem ser o estopim para um confronto direto com aqueles que defendem a liberdade acima de tudo, levando a uma polarização ainda mais intensa. E no coração desse furacão, Lula, tentando unificar uma nação dividida, poderia, sem querer, acender faíscas de revolta. A vidente não falava em termos de bem ou mal. Para ela, tudo era uma questão de destino, um caminho que se desenrolava diante de nossos olhos. Alexandre de Moraes e Lula eram apenas jogadores em um tabuleiro muito maior, cujas peças estavam sendo movidas por forças invisíveis. Baba Vanga sussurrava que o verdadeiro perigo não residia apenas nas ações desses líderes, mas na incapacidade do povo de ver além das aparências. O caos não seria o resultado de uma decisão isolada, mas da falta de entendimento do que realmente estava em jogo. Enquanto as profecias se desenrolam, Baba Vanga previu uma série de eventos simultâneos que atingiriam o Brasil e o mundo. A crise econômica global, com a dívida crescente e a transferência de poder para o Oriente, não seria apenas um pano de fundo, mas uma força motriz que influenciaria as decisões políticas de líderes como Alexandre de Moraes e Lula. O que aconteceria se o Brasil, já em crise interna, fosse atingido por essa tempestade global? Baba Vanga viu o futuro em fragmentos, ruas em chamas, protestos espalhados, uma nação à beira de um colapso social e político. Os ataques cibernéticos que Baba Vanga previu para 2024 também estariam intimamente ligados a essa crise. Imagine um cenário onde infraestruturas críticas, como redes elétricas e de comunicação, fossem atacadas. O caos se espalharia rapidamente e líderes como Alexandre de Moraes seriam forçados a tomar medidas drásticas para manter o controle. Mas o verdadeiro perigo, segundo Baba Vanga, não estaria nos ataques em si, mas nas reações a eles. O medo de perder o controle poderia levar a decisões que comprometeriam ainda mais as liberdades individuais. E Lula, preso entre tentar controlar a situação e atender às demandas populares, enfrentaria um dilema moral. Baba Vanga também falou de uma revolução tecnológica em 2024, e essa inovação, em vez de trazer alívio, poderia intensificar as tensões. Alexandre de Moraes, com sua mentalidade pragmática, poderia ver na tecnologia uma ferramenta para manter a ordem, enquanto Lula, sempre um defensor das massas, poderia tentar usá-la para unificar. Mas
E se a própria tecnologia se voltasse contra ambos? A inteligência artificial e a computação quântica, vistas como avanços revolucionários, poderiam se transformar em uma ameaça sem precedentes, com consequências imprevisíveis para ambos os lados. No entanto, entre todas as previsões sombrias, Baba Vanga deixou um vislumbre de esperança. No campo da medicina, ela viu um avanço significativo, uma cura para o câncer e o Alzheimer que poderia mudar o destino de milhões. Mas, ao mesmo tempo, ela advertiu que esses avanços poderiam ser usados para fins nefastos, controlados por aqueles que detêm o poder. O que aconteceria se o controle dessas curas estivesse nas mãos erradas? Alexandre de Moraes, com sua obsessão por ordem, e Lula, com sua visão de justiça social, poderiam se ver em lados opostos dessa batalha, lutando pelo controle do futuro da humanidade. Conforme nos aproximamos do fim de 2024, Baba Vanga viu uma verdade inquietante emergir. As forças em jogo, lideradas por figuras como Moraes e Lula, não são apenas questões políticas ou ideológicas. Elas são sintomas de uma luta muito maior, uma batalha entre liberdade e controle, esperança e medo. O que está em jogo é o próprio futuro da humanidade, e as decisões que esses líderes tomarem nos próximos meses determinarão se caminharemos para a luz ou seremos consumidos pelas sombras. A vidente búlgara, cega para o mundo físico, enxergava além da realidade que conhecemos. Suas previsões para 2024 são um chamado à vigilância.